Ontem, a Fernanda Montenegro deu uma entrevista para o Fantástico e algumas pessoas pediram para que eu comentasse ali um trecho da fala dela quando perguntada se hoje, o Brasil de hoje, se era melhor ou pior ou comparável à época da ditadura. E aí a Fernanda Montenegro respondeu que hoje era pior. E ela não chega a elaborar muito a resposta, ela joga essa resposta, mas eu acho, eu imagino que eu entendo o que ela quer dizer e eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Por que que hoje seria pior? Porque ela fala ali na questão do voto, as pessoas votaram nesse presidente, então por que que hoje seria pior do que na ditadura? Mas antes disso, já curta esse vídeo aqui embaixo, deixa aqui embaixo seu comentário dando um bom dia, uma boa semana, e também se inscreva no canal aqui para a gente poder chegar a 700 mil inscritos até o fim desse ano. Vamos lá, gente. Quase lá. Então vamos comentar aqui hoje a fala da Fernanda Montenegro. Mas antes disso, outra pergunta que me fizeram tinha a ver agora com a nomeação, com o fato agora de a Fernanda Montenegro ser a nova imortal da Academia Brasileira de Letras. Ela não foi empossada ainda, isso vai acontecer, mas ela já foi, escolhida para integrar a ABL. E daí, eu penso o seguinte, olha, se formos pensar em termos de dramaturgia no Brasil hoje, é difícil pensar em alguém mais apropriado para ocupar esse posto. É difícil pensar em alguém mais representativo do que a Fernanda Montenegro do teatro brasileiro ou das artes dramatúrgicas no Brasil. Então, de fato, a escolha dela me parece apropriada, dado o perfil que a Academia Brasileira de Letras adota. Porque a ABL, ela quando foi fundada, ela foi fundada por escritores e um dos fundadores foi Machado de Assis. Ela foi inspirada na Academia Francesa, que é uma academia que celebra, e que homenageia e que dá uma chancela para escritores franceses. E daí, ao longo do tempo, personalidades que não eram necessariamente escritoras passaram a integrar a Academia Brasileira de Letras. Então você tem lá, por exemplo, políticos, tem o Sarney, por exemplo, tem economistas, tem ex-ministros, tem médicos, tem compositores, tem acho que cineastas, se não me engano. Ou seja, tem um monte de gente de outras áreas que não são necessariamente da área literária, que não são literatos, que não são escritores. Mas um dos requisitos da ABL é que tenha publicado um livro na vida. E isso não é nenhum feito, para ser bem sincero. Escrever um livro e publicar um livro não é exatamente algo extraordinário, não é algo fora desse mundo. Escrever um livro com mérito, escrever um livro com qualidades literárias, qualidades estéticas, algo que seja, memorável e que vá perdurar na história da literatura, são outros 500. Isso é difícil, isso é complicado porque exige requisitos que não são apenas interliterários, não são apenas da obra literária, mas também de reconhecimento dos outros. Mas escrever um livro e publicar não é nenhum mérito, não é nada extraordinário. Qualquer um pode fazer isso. Você pode fazer isso se quiser. Então publicar um livro, por si só, é o pré-requisito para entrar na ABL. E a Fernanda Montenegro publicou um livro, uma autobiografia dela, um livro de memórias dela, e não sei dizer também o mérito do livro, não li o livro dela, então não sei dizer se é bom, se é ruim, se é bem escrito, se é mal escrito. Isso não importa. Mas elas têm os requisitos para isso. Então, a nomeação dela para lá cumpre as regras da ABL. Disseram na entrevista do Fantástico que talvez fosse um modo que a Academia Brasileira de Letras teria para poder popularizar a academia, se tornar um pouco mais pop. Talvez seja isso, mas esse movimento já foi feito anteriormente. Basta pensar, por exemplo, quando o Paulo Coelho foi selecionado para integrar a academia, e foi muito polêmico na época, porque a literatura do Paulo Coelho era considerada, ou é considerada muita gente, como subliteratura, literatura de entretenimento, que não tem méritos literários. E quando ele faz esse movimento de ser reconhecido não apenas como um autor best-seller, mas também como um literato, como um acadêmico da ABL, muita gente torceu o nariz para isso. Mas naquele momento já havia essa manobra da ABL de tentar falar com o público leitor que estava lendo e consumindo as obras do Paulo Coelho, mas não estava lendo as obras dos imortais. Então, me parece já um esforço nesse sentido. Pode ser que na questão da Fernanda Montenegro também tenha esse propósito, aproximar o público do teatro, o público da televisão, aproximar um pouco dessa instituição, a Academia Brasileira de Letras. Pode ser. E daí, nessa entrevista, como eu falei, ela é perguntada sobre política. E ela tem se manifestado bastante nesses últimos dias nesse sentido. A jornalista perguntou para ela se, comparando com a ditadura, como eu falei, se comparando com a ditadura, se o Brasil hoje é pior ou melhor. E ela disse que é pior porque as pessoas escolheram isso aí através do voto. E eu quero elaborar um pouco nesse sentido porque é mais profundo do que isso, Ela fala sobre reeleição, como a reeleição não funciona, a gente já viu que não funciona. Eu acho que não tem muito a ver com reeleição a questão. A questão é bem mais profunda, é bem mais, no inferno da política mesmo. Porque aqui a gente volta à noção do Levitsky e do Ziblatt no livro deles, Como as Democracias Morrem. Porque, comparando a ditadura com a democracia brasileira, é claro que tem muitas coisas que eram
muito piores na ditadura. Por exemplo, hoje você pode publicar uma reportagem, você é um jornalista, pode publicar uma reportagem crítica ao governo e saber e ter a certeza que você não vai ser nem preso, nem censurado, nem morto. Essa não era uma certeza na época da ditadura. Você sabe que você pode ir para as ruas, manifestar, protestar contra o governo, sabendo que você não vai ser pego pela polícia e morto pela polícia num porão. Até pode ser que o governador mande a tropa de choque para descer porrada nos manifestantes, mas aí são outros 500. Mas você sabe que você tem esse direito e que você não vai ser morto por isso, inicialmente pelo menos, né? Pode ser que haja um acidente ali, alguma coisa mais grave, mas você não vai ser perseguido por isso. Você não vai ter agentes do DOPS te perseguindo, indo na sua casa, revirando seus livros por causa disso. Então, nesse sentido, né, no sentido da repressão, da falta de liberdades, era muito pior na ditadura. Por outro lado, voltando ao Levitsky e o Ziblatt, a tese central deles é que as democracias hoje elas morrem a conta-gota. Não há um golpe de Estado necessariamente, não há tanques nas ruas, não há, sabe, uma ruptura visível, perceptível e que você possa dizer a democracia acabou nesse ponto, agora, desse ponto em diante, a ditadura. Por exemplo, no Brasil, você teve 64. 64 teve lá o golpe civil-militar, tanques nas ruas, Congresso removendo o presidente e aí você tem o golpe. Aí você tem, sabe, a fissura, o ponto de ruptura. Alguns diriam que o ponto de ruptura dessa nova democracia brasileira foi o impeachment da Dilma, que foi o golpe contra Dilma e aí acabou a democracia e entra nesse estado de exceção que é agora o governo Bolsonaro. Mas não há, de fato, esse momento, né, de cisão, tanques nas ruas, militares tomando poder, e aí você não tem mais liberdade. O que acontece é que você passa a viver numa simulação, num simulacro de democracia. Você acha que as coisas funcionam, as instituições estão funcionando, e daí você está lá, dia após dia, vendo a coisa degringolando, vendo as instituições se deteriorando, se decompondo, e parece que não há nada a fazer. Então, nesse sentido, de fato, é pior em termos de compreensão do cenário e em termos de reação a isso. Porque quando você tem uma ruptura drástica, agora eu sei que é uma ditadura, agora eu sei que é um estado de exceção, agora eu sei que eu não tenho liberdade mais, você pode se organizar e pensar como eu vou reagir a isso. Falei ontem aqui sobre filmes, né, como o do Marighella, O Que é Ex-Companheiro e Batismo de Sangue, que mostram cenários nos quais pessoas decidiram que a resposta à repressão, ao autoritarismo, seria a luta armada. Então, você tem um cenário extraordinário, excepcional, sendo perseguido, e daí você entende que o único modo possível, dentro daquele contexto, é partir para a violência. Então há uma compreensão de que o Estado é crítico. Quando a coisa é gota a gota, quando é passo a passo o negócio, pequenos passinhos que vão levando até o fim da democracia, você não sabe mais como reagir. Você não sabe quem é o inimigo o Bolsonaro? O inimigo é o Congresso? Quem é o inimigo? Você não sabe quem é o inimigo. Você não sabe o que enfrentar. Você não sabe como agir, como reagir. Então dá uma sensação de apatia, uma sensação de impotência, que talvez fosse também a sensação de muitas pessoas durante o regime de exceção, durante a ditadura. Mas hoje é muito mais generalizado, porque a gente não sabe o que enfrentar. Tem gente que acha que o problema é o Bolsonaro, que se remover o Bolsonaro acabou. E eu tenho certeza que não é apenas o Bolsonaro. O Bolsonaro é um sintoma do câncer. Você tem um tumor no cérebro, e daí você tem uma dor de cabeça, uma enxaqueca prolongada, e isso é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o sintoma do tumor. Se remover o Bolsonaro, esse discurso fascista, né, o neofascista, vai continuar permeando a sociedade. Políticos com esse viés vão continuar sendo eleitos, pessoas com esse discurso vão continuar na televisão, na rádio, falando para as pessoas. Então o Bolsonaro, ele é um aspecto, ele é um elemento em meio a toda uma cultura e a um colapso civilizatório. E a gente pode dizer que, na verdade, isso aqui já vem de muito tempo, né? O Bolsonaro só é quando a bomba estoura. Essa bomba já tem sido gestada e construída e o timer está rodando tem um bom tempo. Alguns diriam que há séculos, alguns diriam que isso aqui é legado da escravidão, por exemplo. Outros diriam, talvez, que seja o capitalismo. O problema é o capitalismo. O que pode ser verdade, mas seria ainda pior do que o problema ser a democracia brasileira. Porque se for capitalismo, como é que você põe um fim a uma estrutura econômica global? Como é que você põe um fim a um sistema econômico? E essa é uma pergunta que muita gente tentou responder ao longo das últimas décadas e fracassaram. Tentaram dar respostas teóricas e práticas e fracassaram. E a resposta era muito pior do que o problema, né? É como se fosse o tumor no cérebro, e daí você pensa assim, bem, a solução para retirar o tumor é retirar o cérebro inteiro, e daí você tem lá uma pessoa morta. Então, se for o capitalismo, é muito pior o problema. Mas certamente um problema mais imediato é um colapso das instituições democráticas. E aqui a gente não pode muito mitificar também a democracia, né, achando que ela é eterna, achando que nunca vai acabar. Porque
todos os sistemas, né, até o capitalismo inclusive, né, sistemas econômicos, todos os sistemas políticos, econômicos, todos os regimes, eles têm um ciclo de vida. Eles têm lá um começo, um meio, a decadência e a morte, daí vem outra coisa, né? Tudo na história da humanidade foi assim. Império Romano, né? Império Romano lá, sabe, poderosíssimo, conquistou o mundo inteiro, e daí tem o colapso, as invasões bárbaras e acabou. Estados Unidos a gente tem visto isso também, né? Os Estados Unidos tem esses momentos lá, implementam a democracia no século XVIII, vão lá, consolidam um Estado democrático republicano, gera uma crise, em meados do século XIX tem uma guerra civil, centenas de milhares de combatentes morrem, eles vão lá e reforçam o pacto democrático. Século XX, novos problemas, crise de 29, depois disso você tem anos 60 também, que tem muitos problemas nos Estados Unidos, mas aos poucos eles vão tentando manter isso funcionando. E agora a gente chega num ponto no qual isso está com um problema sério, né, que foi o trumpismo, que mais uma vez é o sintoma de um problema. E pode ser que degringole. E pode ser que demonstre também o fim do Império Americano, que é uma coisa que já se diz aí desde os anos 80, mas aparentemente está se acentuando essa decadência e esse colapso. Mas tudo tem um começo, meio e fim. Só que no Brasil a gente percebe, né, desde o período republicano, os ciclos democráticos, os ciclos autoritários, ciclos democráticos, autoritários, e isso vai de tempos em tempos, 20, 30 anos, 40 anos, aí você tem uma ruptura e daí um período autoritário. E eu percebo, né, eu leio que essa inação da classe política, em grande parte, tem permitido a consolidação dessa distorção, dessa corrosão da democracia brasileira, que pode levar a um tipo de regime que não é mais a democracia como ela era. Que é algo híbrido, né? Que é algo mais complicado e que certamente demonstra pra gente que as coisas não estão funcionando. Então volta aqui ao livro Como as Democracias Morrem. É usando recursos legítimos para fazer algo imoral, para fazer algo que vai corroer a democracia. Então, em vários sentidos, eu concordo com a Fernanda Montenegro que hoje é muito pior, porque a gente não sabe quem é o inimigo. Pode-se pensar que é o Bolsonaro o problema, mas ele é parte do problema. Ele é uma parte pequena do problema, na verdade, porque o resto está tudo abaixo disso. É uma podridão que está corroendo as bases da sociedade brasileira. E como enfrentar isso? Aí que está a grande questão. Como você enfrenta algo que é invisível, em grande parte, a gente não sabe nem sequer diagnosticar qual é o real problema. Tem pessoas que mostram a resposta, né? A resposta é isso, a resposta é aquilo, a resposta é o racismo, o capitalismo, mas, no final das contas, como enfrentar isso? Se for isso, né? Como enfrentar isso? De modo eficaz e que vá, de fato, restaurar o pacto civilizatório brasileiro. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa fala da Fernanda Montenegro, dizendo que hoje no Brasil é pior do que na ditadura porque as pessoas escolheram isso. E como recuperar isso? Como identificar o problema e qual é o problema? Porque certamente não é apenas o Bolsonaro. O Bolsonaro é o sintoma da doença. A doença é outra. Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. E aí, meus queridos amigos e amigas do canal do Henri Bugalho, eu tenho um recado para vocês. Dia 18 de novembro, às 8 horas da noite, horário de Brasília, eu vou reunir ninguém mais, ninguém menos que Leonardo Boff, um dos maiores intelectuais do mundo, e João Pedro Stedley, coordenador nacional do movimento social mais importante organizado no mundo. Os dois vão estar juntos para a gente debater as histórias que estão dentro do meu novo livro, Travessia, que vai ser lançado essa noite. Histórias de coisas que eu vi e ouvi nas temporadas que passei em quilombos, assentamentos e acampamentos da reforma agrária, aldeias indígenas no Brasil e que contam muito sobre a realidade escondida desse país. Se você não quer perder esse encontro histórico, se inscreve agora no link aqui em cima ou aqui embaixo. É absolutamente gratuito. E depois fique atento no seu e-mail, porque a confirmação da sua presença vai chegar no seu e-mail. É um encontro que não tem replay, então é muito importante você se inscrever e se programar para no dia 18, às 8 horas da noite, estar presente e assistir esse encontro, esse bate-papo histórico com essas figuras incríveis que são Leonardo Boff e João Pedro Stedley. Um abraço e até lá!